Fala, Andrew. Bom dia. Bom dia, bom dia. Alice. Pessoal, não só temos. Olá, só temos poucas pessoas na sala, mas eu já vou informando aqui. Bom dia a quem eu não falei. Eu já vou informando que hoje a gente não vai ter uma aula específica de correção ou de resolução de atividades, tá bom? Como a gente está com um retorno eminente aí já para o dia 19, vocês, né? A escola solicitou que eu passasse para. Bom dia, Murilo. A escola solicitou que eu passasse para vocês as normas que vão reger agora a nova organização de dentro da escola. Então, o que vai ser possível, o que vai fazer, o que não vai fazer mais, como que vai ser feito, como serão feitas as coisas, como tomar água, ir ao banheiro, recreio, enfim. Todas essas questões que agora com esse retorno aí, que já vamos ter no dia 19, nós teremos que começar a nos adaptar, né? Então, não vai ser mais aquilo que a gente conhecia em março. Não vai ter mais aquela dinâmica de março no retorno, tá? Então a escola pediu para que eu informasse, passasse para vocês quais são as novas normas que vão aí, né, trabalhar esse comportamento dentro da sala, dentro e fora da sala de aula também, tá bom? Então vai ser um pouco menos técnico hoje, vai ser um pouco mais teórico no sentido assim, vai ser um pouco mais informativo a aula hoje. Então eu espero até que vocês me desculpem. Nós vamos voltar a ter as nossas aulas, só que agora de forma síncrona, né, presencial e não presencial, assíncrona e síncrona. Então os estudantes, né, os alunos que escolheram é, retornar para as atividades presenciais vão ter que seguir essas normas aqui que eu vou passar hoje, né? Ou tentar ao máximo seguir, não, né, seguir as normas conforme, né, forem acontecendo as situações. E os que não retornarem vão ficar em casa, né, tendo aula também normal, igual a gente está tendo aqui, só que agora eu vou estar na sala de aula e nós vamos continuar com essa resolução de atividades, tá bom? Não terão aulas práticas, porque infelizmente as normas de laboratório, as novas normas aí para regresso das atividades presenciais, elas impedem que a gente tenha aula em ambientes laboratoriais. Por quê? Porque para os ambientes de laboratório, nós tanto a instituição, né, a escola em si teria que colocar uma série de coisas que dificultariam um pouco o trabalho e o retorno assim imediato. Então, a gente preferiu não ter aulas de laboratório, não preferiu, evidentemente, mas a gente se viu meio que tendo que manter as aulas de laboratório dentro do formato sala de aula mesmo. Então, a gente não vai ter como ter aula prática por esse motivo de não poder se deslocar até o laboratório e porque também quem, né, escolheu ficar em casa não vai ter como fazer a prática. Então acaba sendo meio que injusto, né, vamos colocar assim, quando você verifica os dois lados.
Mas então essa aula vai ser bem breve, tá, pessoal? Eu não vou protelá-la muito, não. Vai ser bem curtinha mesmo. É só uma aula informativa das novas normas aí que vocês... Depois vocês peçam aos colegas para assistirem a aula, né? Para pegar o que vai poder e o que não vai poder ser feito aí nesse período de retorno, tá bom? Então eu vou começar aqui a exibir para vocês. E aí a gente começa a nossa aula e finaliza assim que esse arquivo aqui acabar, tá? Vai ser bem rápido, bem tranquilo. E passem a informação para que todo mundo tenha ciência do que vai acontecer para quem escolheu retornar para a escola nessa reta final aí de ano. Então, olha só. Aqui é um caderno orientativo, né? Orientativo, tá até escrito errado, tá? Orientativo e normativo de segurança, tá? Ele é um caderno que foi elaborado por uma equipe, tá? Dentro da escola. A equipe conta com professores e, enfim, a equipe pedagógica da escola, mas também pessoas de fora, né, como a mãe de um aluno. Então, a gente tem uma equipe que elaborou esse plano, essas normas, com base nas orientações do governo, tá? A gente tem que frisar sempre isso, que isso daqui não foi inventado pela escola, foi criado com base nas orientações do governo, então adequando conforme a realidade da escola que a gente tem. Beleza? Então tem uma equipe que fez essa organização e aí a gente começa com essas normativas que vão acontecer. Então, são algumas partes aqui. A gente vai tentar ser bem breve, tá bom? E vamos lá. Primeira coisa, quando a gente chegar na escola agora, a partir das próximas semanas, né, a partir do dia 19, nós vamos a nossa temperatura vai ser medida. São alguns itens que a gente já até vê muito na internet, corriqueiros aí, de algumas informações de sites e essas coisas, tá? Então, vai ter a obrigatoriedade de aferição de temperatura na entrada, tá bom? Então, depois tem o porquê isso vai ser necessário, evidentemente. É uma das normas, você não vai conseguir, os alunos não vão entrar na sala, bom, pelo menos a ideia é que não entre. Os alunos não vão entrar na sala se houver qualquer anomalia na temperatura, então vai ser obrigatória a medição de temperatura na chegada, né, entrada da escola. Haverão nos corredores e em pontos específicos tapetes higienizantes que contêm alguma substância para eliminar possível cepa do vírus que pode estar ali colada no seu sapato, enfim, para eliminar qualquer possibilidade é ótimo, mas para tentar minimizar a possibilidade de disseminação do vírus, tá? Então haverão tapetes higienizantes espalhados também nas entradas de acesso da escola. Toda a escola, ela foi demarcada com faixas, né? Ou faixas vermelhas, ou essas faixas aqui de isolamento, né? Que é utilizado muito em cena de crime, mas essas faixas de isolamento, né? Eu vejo muito assim. Então, se vocês olharem aqui, os corrimãos, eles estão isolados, que é para você se policiar nesse sentido, tá? Porque a gente acaba, né, passando a mão, de não tocar no corrimão, tentar passar por ele sem tocar ao corrimão. São muitas coisinhas que a gente vai fazendo e vai tentando acertar, tá, pessoal? E também uma outra coisa que é válido ressaltar aqui, essas normas é tudo muito novo para todo mundo, para a escola, para nós, para professores, alunos, enfim, para todo mundo. Então, algumas coisas vão ser ajustadas ao longo desse e do próximo ano, provavelmente, né? Que eu acredito, isso é uma opinião pessoal, que eu acredito que vão se manter essas normas aí até um certo período do ano que vem ainda, tá? A gente não vai voltar tudo no oba-oba, não. Bom, é isso que eu imagino. Então, o corrimão é para se policiar, para você evitar tocar na hora de estiver subindo, porque, né, você toca, passa a mão ali, você não sabe quantas pessoas já passaram a mão por ali, né? A gente fazia muito isso, né? Depois chegava na sala, comia, botava a mão na boca, esfregava o olho, enfim. Então, não tocar ou evitar o toque
dos corrimãos a hora que estiver subindo para acessar a sala de aula. Uso obrigatório de máscara, tá? Então, não vai ser possível ficar no ambiente escolar, dentro da escola, dentro da sala, qualquer parte da escola, sem a máscara, tá? Isso daí também é outra posição particular de cada indivíduo, né? Então, é consciência na hora de que estiver usando aí a máscara dentro da sala de aula, fora e etc. Os alunos devem, todos vão dever, na verdade, usar a máscara e trocá-la após o recreio. Lembrem de levar uma sacolinha a algum local para que vocês peguem a máscara que está suja, né, que foi utilizada, e guarde ela para pegar uma nova máscara, tá bom? Toda a escola, como eu falei inicialmente, então o uso da máscara é obrigatório e deve levar no mínimo 2 máscaras para que você realize a troca quando necessário, sendo que a primeira troca aí você vai fazer após o recreio, né? Então você sai para o recreio, quando voltar para a sala de aula, troca a máscara. Ao trocar, pega a sua máscara, coloca dentro da sacolinha, fecha a sacolinha e bota dentro da bolsa quando chegar na sala de aula, tá? Os corredores, todo o pátio, como eu falei, da escola, estão demarcados, tá? Essas demarcações, elas servem para que a gente se oriente na hora que estiver se movimentando dentro do ambiente da escola, beleza? Então, todas as áreas estão marcadas, demarcadas com esses itens vermelhos aqui no chão, tá? E essa demarcação, ela serve para orientar a movimentação, a nossa movimentação dentro da escola. Então, momentos de chegada e saída, recreio, tá? E circulação nos corredores, como ela vai acontecer, né? Então, a gente já tem uma noção de que terão algumas peculiaridades na hora de se movimentar dentro do espaço escolar. Não vai poder sair mais junto para ir para o banheiro, não tem, ai, fulano foi. Você só vai sair depois com alguém, claro, acompanhando ali, que vai ter alguém da escola sempre observando, que a outra pessoa chegar. Senão você não sai da sala, não sai, não vai sair, não tem essa, tá? Não tem, ah, fulano foi, posso ir tomar água? Não pode. Enquanto fulano não chegar, você não pode sair, tá bom? Então vai ser algo bem, né, bem, sei lá como que eu posso dizer, mas vai ser bem demarcado todas as situações assim dentro da escola, né, o que pode e o que não pode ser feito. Álcool 70% para higienizar as mãos, tanto na entrada das salas quanto na entrada, em todos os locais da escola, na verdade, tem álcool 70 para você borrifar. Sempre que entrou na sala, sempre que saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, espirra o álcool, né, para evitar diversas coisas de situações. Não será permitido o uso de bebedouro, ou seja, não vai haver mais aquela aglomeração no bebedouro, tá? Cada aluno, cada professor, cada funcionário de dentro da escola, qualquer pessoa que ficar no ambiente escolar vai ter que levar a própria garrafinha de água, vai poder sair para encher a garrafa, não para beber água no bebedouro, não vai poder mais. Então, se você esquecer a sua garrafinha de água, não esqueça. É um item necessário para se manter no ambiente escolar. Você não vai poder ir lá botar a boca no bebedouro para beber água, tá? Ou vai arrumar alguma coisa, a escola deve, claro que se acontecer qualquer eventualidade da pessoa, sei lá, esqueceu, a escola com certeza não vai deixar o aluno com sede, evidentemente. Então, haverão algumas coisas aí que poderão ser feitas, mas tem que ter a garrafinha, porque não vai poder ficar saindo para beber água no bebedouro, lá, não tem essa mais, tá? Então, cada aluno, cada funcionário, com sua própria garrafinha de água, encher quando necessário, sair, circular no ambiente escolar apenas quando necessário. Não será mais permitido, né? Permitido que eu falo assim, não é mais orientado àquelas situações em que você via muitas pessoas no corredor, pererê, pororô. Não tem mais. Não tem, tá? Então,
Também haverá álcool em gel. Tem álcool em todos os locais da escola, para sempre que precisar você ter um aparato ali para poder, né, higienizar as mãos e outros locais. As carteiras, elas estão distanciadas conforme as orientações, 1,5 m, então, de distância entre as cadeiras, e cada cadeira tem o nome do aluno. Você não vai poder sentar na cadeira onde você pensa que você queria sentar, não vai. A sua cadeira já está demarcada com o seu nome. Todo dia que você chegar na escola, você vai para a sua cadeirinha com o seu nome. Não pode mesmo, não dá, tá? São as normas estabelecidas pelos órgãos governamentais, tá? Então, as escolas têm que se adequar a isso. Essa é uma delas. Então, não poderão sentar juntinho, não tem essa. Cada qual, literalmente, cada pessoa no seu quadradinho ali, isoladinho, quietinho, com o mínimo de interação possível com colegas e outros, tá bom? Então será algo bem estático, né? Enfim. O professor, ele não vai poder se... Né? É claro que isso vai muito do feeling aí, mas pelas normas, nós professores não vamos poder nos aproximar de vocês, tá? Então não tem aquela de ficar ali em cima, de você... Existe um limite, tanto para vocês em termos de carteiras, né, que cada um tem o seu espaço e as suas carteiras identificadas, tanto para vocês quanto para a gente. Nós temos um limite do quadro até a primeira carteira ali da fila, né, as primeiras. E a gente só pode ficar nesse limite aqui, não pode ultrapassá-lo. Se não me engano, são 2 metros, tá bom? Então fica aqui. A sala de estudos do pré, que é talvez o foco de interesse, estão isoladas em alguns itens. Percebam que existem alguns espaços isolados. Então, cada aluno vai ficar num espaço, isola, aí entra outro aluno. Espaço, isola e entra outro aluno. Então, todos os locais da escola que estiverem com essas faixas de isolamento é porque está isolado. Você não pode tocar, não pode sentar, não pode fazer nada. Não é o que me deu na cabeça, vou lá e esquece isso. Acabou, tá? Não tem isso mais. Então, tem que tentar ao máximo respeitar esse novo normal aí que estão dizendo aí pra gente, mas tentar, por enquanto, né, pessoal, até que a vacina não saia, né, já está em fase bem avançada aí de pesquisas e testes, enfim. Então, até enquanto a vacina não saia, tentar fazer um pouquinho aí a sua parte para minimizar os efeitos colaterais que possam surgir. Então, na sala de estudos, vocês terão algumas mesas isoladas. Essas mesas não podem ser utilizadas, tá bom? Também na sala de aula, ó, como eu falei, existem várias, porque como tem muitas carteiras, nem todas foram possíveis de serem retiradas na sala. Então, muitas foram mantidas. As que foram mantidas também estão com essa faixa de isolamento, beleza? E não devem ser utilizadas. Você só vai utilizar a carteira que está especificamente com o seu nome. Ponto final. Não tem outra. É aquela lá, tá bom? Então fiquem atentos. Não vai haver uso de ar-condicionado, porque não pode existir ambiente fechado. Então serão portas e janelas abertas e ponto final é aquilo ali. Não tem ar-condicionado na sala, beleza? Então não pode usar o ar-condicionado. Em nenhum espaço público pode. Tá? Eu não sei se vocês já foram em lojas ou, bom, pelo menos aquelas que seguem à risca as normas, né? Não tem. Se você for em lojas, locais de consulta, você vai ver que não tem ar-condicionado ligado, não pode, tá bom? Então, não adianta reclamar de calor. É isso aí. Você está no Brasil, é isso aí. Bola para frente. O recreio, ó. O recreio vai ser escalonado. O que é isso? Vai ter escala, né? Então, uma hora vai uma turma, outra hora vai outra turma, ou não por turma, mas uma hora vai um grupo de pessoas, um conjunto de turmas, depois vai um outro conjunto. Então, cada grupo de turmas que já foram separados, né, pela escola,
por nível de ensino, é claro, vão ter momentos para ir para o recreio. Não é mais 9h30, todo mundo saiu e foi. Não. Primeiro vai sair o primeiro grupo, depois que o primeiro grupo fizer os 20 minutos, o segundo grupo vai, e quantos grupos forem necessários vão fazendo esse processo. Se não houver disponibilidade, né, para essa movimentação dentro do pátio da escola, o recreio vai ser na sala de aula, mas só quando necessário. Não quer dizer, não está sendo falado que vai ser na sala de aula. Quando necessário, para evitar aglomeração, vai haver, dependendo da situação, uma turma ou outra que vai ter que fazer o recreio ali dentro da sala de aula mesmo. Quietinho, no seu espaço, bonitinho, pam, pam, pam. Não vai poder compartilhar lanche, nada com o colega, lápis, borracha, material, nada. Não vai poder mesmo. Não pode. Não pode. Mesmo. Mesmo. Garrafinha de água piorou. Lápis, borracha, qualquer material, me presta. Não pode. Não tem essa. Não. Dentro do espaço escolar, não. Não pode. Tá bom? Então, quer dizer, evitar. Evitar deixar mochilas e pertences no chão. Então, quando chegar, tomar esse cuidado para evitar se policiar no sentido assim, se controlar ali no sentido de você visualizar se tem espaço ou não na sua carteira para deixar o material sobre ela, ou em carteiras que podem estar vazias, né? Mas também não é aconselhável. Mas evitar deixar ao chão, porque ali pisa muita gente durante o dia. Pode ser que não tenha sido, né, que não vai ser todo feito todo dia. Mas pode ser que o período que você colocou a mochila ali foi o período que não foi limpa a sala, no sentido assim, né, que é aquele intervalo que não acontece a limpeza, porque não acontece toda hora mesmo. Então você pegou o intervalo que tem a sala e aí tem toda essa problemática por conta dos sapatos. Não fazer trocas de objetos, tá bom? Então, não trocar nada, fotinha junto com máscara, já era, ó. Tá? Não tem essa. E evitar colocar a mão nos olhos e bocas, mas isso aí são atitudes individuais que cada um tem que se analisar no momento que estiver fazendo, tá? Educação física, vocês não têm educação física, mas ela toda foi estruturada para atender essas normas. Aí é o professor da educação física que vai falar especificamente em relação a quais são esses itens e como que vai acontecer a aula, beleza? Eu posso falar, enquanto professor de laboratório, que não teremos aula de laboratório mesmo, por N fatores, como eu falei inicialmente. Primeiro, pelas normas que eram obrigadas a serem colocadas dentro do ambiente laboratorial e que acabaram se tornando, assim, digamos, uma coisa muito, muito extensa que não dava tempo, não é que não dava tempo, mas que não dava para... Não ia ficar legal, a gente não ia ter uma rotina de laboratório muito bacana, tá bom? E fora que eu não posso fazer a experiência na sala de aula, porque quem escolheu ficar em casa não vai poder fazer. E aí, como é que eu faço esse trabalho? Os que estão na sala fazem e os que não estão não fazem. Então, a gente, enquanto laboratório, vai manter as aulas como se fosse aqui no Zoom. Correção de atividades, listas de exercício, enfim, tudo que for necessário para vocês se prepararem, no caso, aí para o Enem. Outras orientações. Aí aqui vem as orientações individuais que cada um tem que, né? E realmente eu perguntei às pessoas e não pode mesmo. Tem um item aqui que eu achei super estranho e não pode, ó. Cabelos longos e presos. Então, cabelos longos, presos, tá? Então, quem tem cabelo grande, longo, manter sempre preso, beleza? Por N fatores. Você pode passar a mão num local que pode estar contaminado, esqueceu, não limpou, passou a mão no cabelo, veio aqui, sei lá, tá passando, o seu cabelo encostou na cara de alguém, por algum motivo, sei lá. Enfim, entende? É um processo que pode levar à contaminação. Então, evitar cabelos soltos, uso obrigatório do uniforme, isso aí não precisa falar. Não pode mesmo, tá? Nem professor, nem aluno, nem nada. Cordão, pulseira, adereços, não usar esse tipo de coisa. Nada de esperequetar, brinco, longo,
Não tem isso. Não tem. Isso para quem está achando que é chato, esse é o novo normal, tá bom? Por enquanto. Distanciamento, como a gente viu na sala de aula, vai ser de 1,5 m na sala e nos ambientes de dentro da escola em termos de circulação. No momento do lanche, distanciamento cada um do outro de 2 metros. Não vai ficar perto um do outro. Ei, coleguinha, não vai ter isso. Esquece. Não deixar objetos no chão. Não secar as mãos na roupa, né? Evitar fazer isso. Levar uma toalhinha ou também terão papel toalha espalhado pela escola nos locais que são necessários, tá bom? E sentar sempre na mesma carteira. Então você vai sentar sempre, todo dia que você for para a escola, naquela cadeira com o seu nome. Não tem outra cadeira para você, tá bom? Usar o bebedouro apenas para o reabastecimento de água. Você não vai colocar a boca em lugar nenhum, tanto é que a torneira que, não sei se vocês repararam na foto, mas a torneira que você consegue beber, ela já foi isolada, tá? Então não tem como. Seguir o distanciamento demarcado no piso, como a gente viu anteriormente. Seguir a orientação de distanciamento no momento do recreio. Então, vai ter locais demarcados para cada cidadão ficar no seu quadradinho, tá? Nos momentos de entrada e saída, né? Isso daí vai ter equipe da escola, claro, observando tudo. Mas no momento da saída e entrada, caminhar de forma que mantenha um fluxo, né? Tentar, né? Vai ser orientado ali, mas tentar caminhar com um ritmo, né? bem exército mesmo, né? Caminhar com um ritmo que mantenha um certo distanciamento ali, né? Para a eficiência do fluxo. Nos momentos de entrada e de saída também, aguardar a família. Caso aconteça qualquer coisa, haverá um espaço demarcado, tá? Um local demarcado especificamente para o aluno que precisa voltar para casa por algum motivo. Ele vai ficar lá naquela salinha, naquele espaço, ali paradinho, esperando a família chegar para buscar. E é isso, tá? Não vir para a escola quando? Então aí agora passa a ser as atitudes individuais que cada um tem que tentar seguir ao máximo. Se alguém da família apresentar sintomas, esquece, só liga para a escola, avisa, olha, meu pai, minha mãe começou a apresentar, meu irmão começou a apresentar sintomas e eu estou receoso, não tem problema, você vai ter a aula online normalmente. Se você mesmo, porque eu acho que a gente sente, né, quando o corpo está meio ruim, assim, a gente acorda e já sabe que já não está legal, tá alguma coisa diferente. Então, se você sentir que quando você acordou ali tem aquela coisa diferente, não está do mesmo jeito que eu levanto normalmente, minha frequência de pensamento mudou, tá estranha, não é isso que eu normalmente sou. Pode saber que tem alguma coisa contigo, tá? Então, se você estiver sentindo aí um sintoma mais físico, mais do que o psicológico às vezes, eu me guio muito pelo padrão de pensamento, pelo meu padrão de pensamento. Então, quando muda um pouco, eu sei que tem alguma coisa que está me tirando ali, está fazendo eu ficar inquieto. E às vezes, quando eu me sinto doente, muda muito, muito mesmo. E depois o corpo físico acaba sentindo também. Então, se você tiver com sintoma, fique em casa, tranquilo, não tem problema, não vai ter nenhum tipo de retaliação. Alguém que teve contato, né? Por exemplo, tive contato com meu amigo semana passada e de repente hoje ele foi diagnosticado. Bom, aí tem as brechas dessas coisas, né? O cara teve contato com um amigo na semana passada, aí o amigo fez o teste e saiu hoje. Mas nesse período, o cara que teve contato com um amigo já circulou por N lugares, né? Enfim, mas de qualquer forma, teve contato com uma pessoa que foi diagnosticado precoce ou futuramente com o Covid, também evitar ir para a escola. Não vá. Não vá. Isso daqui são atitudes individuais. Não vá. Se você sentiu que tem alguma coisa errada, se você sentiu que não é para você ir, não vai, tá bom? E informar as escolas se acontecer qualquer coisa assim. Os sintomas, a gente já sabe quais são os sintomas. Se apresentar qualquer tipo desses sintomas, muita atenção a esses sintomas É claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Febre, tosse, às vezes tem, não tem, mas esse daqui é muito comum, tá? Os distúrbios olfativos e gustativos, então fiquem atentos se você não, né, por algum motivo
você sente que não está sentindo os odores ou o sabor tá bem, então pode ser sinal de, beleza? Enfim, e os outros sintomas de gripe que a gente já sabe. O que é que vai acontecer se caso a pessoa chegue na entrada ali e verifique que ela... Ah, tem aqui embaixo, depois eu falo. Quarentena obrigatória, né? Que vai acontecer caso alguém apresente os sintomas. Então, é ficar em casa por 14 dias, podendo haver retorno às atividades presenciais depois desse período, tá bom? E caso né, teve contato, se aqui apresentar os sintomas, né, os sintomas você fica por 14 dias ali, ou conforme o médico mandar. E se o cara tiver um contato, a princípio ele fica isolado por 7, se depois houver a confirmação, mas aí aí que tá a grande brecha desse modelo, que eu também não consegui pensar em algo porque não tem como mesmo, sei lá, eu não consegui chegar numa solução. E eu sempre olhava para isso. Porque até o cara saber que ele está contaminado, né, ele pode já ter circulado por vários outros locais e aí, digamos assim, o pau quebrou. Mas é importante sempre que você tiver essa mudança de padrão de pensamento, ficar atento, tá bom? Né? No que eu normalmente penso quando eu acordo? Como que eu me sinto? Ah, me sinto assim. Hoje eu acordei e não estou me sentindo daquele jeito. Será que eu estou doente? Ou será que é um problema, um estresse, né? Ansiedade, depressão? Eu sempre me policio pelos meus pensamentos. Eu acho interessante isso porque te dá um negócio. Então fique atento aí dentro desse contexto. Ah, não acordei muito bem. Opa, não vou para a escola. Se alguém apresentar os sintomas ali na sala de aula, de repente foi para o recreio e voltou, tá mal. Pode acontecer. Pode. Tá? Então ele será encaminhado para uma sala especial de isolamento, já tem, e a família vai chegar e pegar esse estudante. Ó, pedimos, então aqui é um pedido, não é uma obrigação. Pedimos para os alunos colaborarem que, ao chegarem na escola, permanecer nas áreas demarcadas no estacionamento. Então, todo o estacionamento está demarcado. Não pode ficar aquela aglomeração que ficava antes, na escola, na entrada, todo mundo junto ali. Não tem isso. Tem espaços demarcados e é pedido que aí parte mais uma vez da sua consciência individual, né, para a consciência coletiva, que não tem como. Então parte do seu individualismo para o coletivo no sentido de eu permaneço ali porque está sendo pedido, né? Não é para aglomerar. Ah, mas eu vou para a praia e me aglomero com meus colegas. Não é responsabilidade da escola, não é responsabilidade do Estado, não é responsabilidade de local nenhum. Se você está, ou se sua família permite, né, fazendo esse fluxo para tais locais, né? Aí é você, é sua responsabilidade, aí mais uma vez é a consciência individual que vai prevalecer. Então, atenção, ficar nos espaços demarcados e, ao ser liberada, a saída, os alunos devem obedecer o fluxo sem paradas e direto para o portão de saída, não vai parar para beber água, não vai parar para ir para o banheiro, saiu da sala fora da escola, né? Sair da escola para ir para casa. No caso do familiar não ter chegado para buscá-lo, deve permanecer nas áreas demarcadas no estacionamento, portão 2. Então, ó, aqui tem um pouco do fluxo logístico, né? A rampa, enfim, beleza? Então, aqui são as áreas da escola, tá? A área do refeitório, ó, tem a capacidade de 10 alunos, então quer dizer que vão haver revezamento aí no recreio. Ó, todos, tá vendo aqui, ó, no estacionamento, tudo marcadinho, vai ter que ficar aqui em cima, paradinha aí. Igual o filhinho lembra antigamente, que ficava bonitinho assim, vai ter que ficar. Nós vamos ter aulas presenciais e online, então vai acontecer ao mesmo tempo, enquanto eu estou dando aula para quem está na sala, o pessoal de casa também está assistindo a aula normalmente, beleza? Nós do ensino médio, aí finalizando agora, acabou, quase foi a aula toda, mas nós do ensino médio vamos retornar às nossas atividades a partir do dia 19, né? Para quem lá foi e a família e a pessoa
decidiu voltar. Entrada 7h10, 10 minutos de tolerância ali que a gente, né, tem, e a saída meio-dia e 40, tá? Provavelmente aqui essa diferença aqui, a gente saiu meio-dia e 30, se não me engano, né? Mas essa diferença aqui é por conta desse que vai haver mudanças no horário do recreio, essas coisas assim, tá bom? Então, estas são as normas de segurança que foram estabelecidas pela escola e que deverão ser, no máximo possível, seguidas. Eu sei que é um pouco muito mas infelizmente essa é a realidade, pelo menos momentânea, que a gente está vivendo. Beleza, pessoal? Tem alguma pergunta? Quer fazer alguma coisa? Quer posicionar alguma... Quer colocar alguma posição, alguma colocação sua? Se não, essa aula foi pedida para que eu fizesse isso, então por isso que eu não falei nada sobre conteúdos, mas na próxima aula, que eu acredito que já vai acontecer, eu já devo estar na sala de aula, o William me pediu, eu não sei se é um contexto geral, mas o William me pediu para que trabalhasse eletroquímica. Pode ser para vocês trabalhar eletroquímica, querem que faça, por exemplo, a gente já está revisando pontos, né, das reações e etc. Posso fazer eletroquímica. Eu posso fazer qualquer ponto da química que vocês quiserem. Qualquer um. Calma, não é assim. Posso fazer qualquer ponto de dentro da área de química que vocês precisarem. Então, se precisar, fala, professor, eu preciso estar. Eu mando. Aqueles que se pronunciarem, eu vou, digamos assim, eu vou dar preferência para aqueles que chegarem até mim e pedirem alguma coisa. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela participação aí nessa aula informativa. Passem para os colegas, falem para olhar essa aula de hoje lá no canal, para eles terem uma ciência de como que vai acontecer ou como que se pretende que aconteça esse retorno às atividades presenciais. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de vocês e é isso aí, tá? Valeu. Tchau.